Hoje à noite eu vou dar uma palavra sobre tentação. E a imagem que eu trouxe é essa. E essa imagem ela fala de ação, né? Está destacado, mas ali a gente vê o quê? Tribulação, provação. Eu coloquei os três porque às vezes a gente costuma misturar as coisas com essas três palavras, mas a gente vai focalizar hoje na última que está grifada, que é o quê? Tentação. Mas eu vou fazer uma breve introdução só para você ter uma noção da diferença entre elas, para que a gente possa conduzir o assunto nessa noite. Amém? Estão preparados? Você pode baixar sua cabeça agora, pedir ao Senhor para falar com você. Pai, fala conosco na Tua palavra nessa noite. Conduz-nos aqui, que o Teu Espírito esteja presente, porque enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, Senhor, só o Teu Espírito para poder avivar e fazer com que essa palavra penetre realmente, Senhor, como espada, Senhor, e traga vida, e traga transformação, traga libertação nessa noite aqui. Então fala conosco, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, coloca aquele quadro primeiro para a gente, um quadrozinho que tem, por favor, Amanda. Então vamos lá. Tentação, gente, ela tem uma origem a partir da nossa carne, dos desejos da nossa carne, e também das coisas que estão nesse mundo, e o inimigo também nos tenta. Ela nos conduz, se você dá lugar para ela, ela vai te levar a você a pecar. E, geralmente, quando se fala de tentação, ela sempre tem o objetivo de te afastar de Deus e do propósito de Deus. Provação já é uma coisa diferente, porque ela não é necessariamente uma tentação. É uma permissão de Deus para que a gente passe por algumas situações difíceis ou complicadas na nossa vida, para que a nossa fé seja testada, fortalecida, para que a gente possa crescer e amadurecer. Geralmente, as provações, elas têm um objetivo completamente inverso das tentações, que é o quê? Nos aproximar de Deus. E a tribulação? A tribulação, ela é aquilo que está presente na nossa vida, que também nos afeta, mas que está presente porque vivemos em um mundo caído. Então, há uma vida humana caída, há um mundo caído. Então, a gente é atribulado por essas coisas. Nós sofremos impacto dessas coisas. Geralmente, essas coisas tendem, se a gente tiver realmente inclinado para o lado certo, a produzir na gente o quê? Perseverança. E aí eu botei essas setas para um lado e para o outro, porque elas podem ou não nos aproximar de Deus, a depender de como a gente lida com as tribulações. Mas nem sempre é tão fácil discernir. Tem situações, de fato, que parece que a tentação é provação, que a provação e que é uma tribulação. E tem gente que fala que a pessoa que é uma tribulação, é uma tribulação na minha vida. Enfim, tem um monte de coisa desse tipo. Mas vamos lá, por exemplo, o mundo está passando por uma crise, ou o Brasil está passando por uma crise financeira material. Pronto. O que é isso? Uma tribulação, porque está se sucedendo a várias pessoas. Todas as pessoas que estão passando mais ou menos pela mesma coisa, então é um momento de tribulação. Nesses momentos você precisa o quê? Perseverar, confiar em Deus, para que Deus possa prover as saídas, amém? Só que, por exemplo, dentro desse cenário, você vê que para você está muito arrochado. Você olha que tem pessoas passando por lutas também, mas tem gente que não está arrochado como eu. Parece que comigo arrochou um pouco mais. De repente, no meio disso tudo, você também está passando por uma prova. Na mesma área, às vezes. Aí você fica, meu Deus, é tribulação, provação, as duas coisas. E aí cabe a você ter uma atitude, porque lembra que a gente colocou ali a palavra ação? Diante de cada um desses elementos, a gente precisa ter uma ação apropriada. Aí, Alex, e a tentação fica onde? Aí alguém chega para você e fala assim, olha,
joga no tigrinho. Sei lá. Ou chega para você e fala, eu tô com um negócio aí muito bom para a gente ganhar um dinheiro. É o quê? Eu consegui receptar uma mercadoria roubada. Aí agora você está sendo o quê? Tentado. Tentado. Alguém foi enviado pelo inimigo para poder te oferecer uma bandeja de resolução dos teus problemas, só que de forma o quê? Corrompida. Entenderam a diferença entre os três? Pronto. Então a gente vai fechar parênteses, porque daqui para frente a gente vai falar mais sobre tentação. Tentação. Tentação, gente, é uma coisa tão séria que eu acho que a gente deveria dar mais atenção a isso. Porque vamos pensar no seguinte: quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que Deus cuida da gente? Quantos creem aqui que Deus tem o melhor preparado para você? Pronto. Só que tudo isso está preparado para quem vive em obediência a Deus. Amém ou não? Ah, eu sou filho de Deus. Beleza. Você é filho de Deus, você creu em Cristo, você está salvo. Mas para você desfrutar de toda a gama, toda a dimensão da proteção, da provisão divina, você precisa aprender a andar em obediência. Enquanto você desobedece, você está desagradando o coração do Pai e você está semeando corrupção e morte para a tua vida. Tua vida só está dando voltas aí, ó. E você sendo aprisionado, enganado pelo diabo e derrubando a sua vida e de outros. Então, quando a gente... Por que a gente precisa ter cuidado com a tentação? Porque a tentação é justamente o projeto do inimigo contra a santificação. Contra fazer a vontade de Deus, contra obedecer a Deus. Então o que é que o diabo sabe? Ele sabe disso mais do que a gente. Ele sabe que quando a gente está em desobediência, a gente sai da posição da bênção. Sim ou não? Você está em desobediência, você sai da posição da bênção. Deus quer te abençoar. Mas porque você está em desobediência, as bênçãos não chegam em você. Quantos estão entendendo isso? Tentação é o projeto, então, do inimigo para nos levar a sair daquilo que Deus tem para nós, a gente rejeitar. Porque o inimigo, por si só, ele não tem como impedir o que Deus tem para mim e para você. Quantos creem nisso, irmão? O inimigo não tem poder para fazer isso. Mas ele pode nos levar a cair em tentação, para que a gente, então, abra mão dessas bênçãos. E comece a semear na carne, e da carne a gente colha corrupção. Tentação é uma coisa tão importante que dentro da oração do Pai Nosso foi um dos pontos que Jesus apresentou. Vamos lembrar a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Deus tem ofendido, mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora eu te pergunto, Jesus vai ensinar um modelo de oração, que não é simplesmente para a gente repetir. Vocês sabem disso, né? Se você não tiver nada na hora na cabeça, não tem problema repetir, não. Mas essa oração é um conjunto de temáticas que a gente precisa carregar com a gente e que na hora da oração elas vão te ser um guia para você orar. Posso falar assim, rapaz, eu não consigo passar de 30 segundos de oração, não sei por quê. Mas sabe por quê? Porque talvez você não está seguindo o guia. Se você for seguindo aquilo que Jesus, a ideia que Jesus deu, você vai ver que sua oração vai se estender. Se você for começar a conversar sobre tudo, aí você vai ver que vai se estender. E a oração precisa ser esse diálogo profundo, transparente com Deus. Amém ou não? Amém. Se Jesus está ensinando seus discípulos a orar e fala uma oração dessa, eu acho que ele só vai deixar ali aquilo que é de mais importante mesmo, relevante. Sim ou não? E o único ponto que trata das coisas que vêm adiante, nessa oração, trata das tentações. Jesus disse, não nos deixe cair
em tentação. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabe qual é o peso do pecado. Que quando somos tentados, se cairmos em tentação, olha o que diz Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Abriram? Olha o que diz. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Você sabia que o pecado não trabalha de graça? Você não tem seu salário, meu irmão, minha irmã? O pecado também tem salário. Ele não te fornece o que ele te fornece de graça. Depois de ele te fornecer, ele vai cobrar, sabe o quê? Com a vida. Com a vida. E vida, leia-se aqui, desde tempo, de espaço, de oportunidade, de tempo mesmo, até mesmo vida com Deus, a única vida que realmente tem, a intimidade com Deus, a presença de Deus. O pecado destrói as nossas vidas. Sempre quando eu falo desse tema, algumas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e aí teve uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Alex, se eu pudesse conversar com Deus, eu ia falar, Deus, por que o Senhor me permite fazer escolhas, Deus? O Senhor não podia tirar isso não, é? A resposta sabe qual é, gente? Não. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, no seu amor e bondade, criou seres que também têm a condição de amar. E para você amar, é preciso fazer escolhas. Não tem como amar sem fazer escolhas. Então, por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e amor, nos fez assim também, com possibilidade de fazermos o quê? Escolhas. Mesmo que essas escolhas nos afaste dele. Mas ele quis dar isso para a gente e nos deu. Amém ou não? E uma outra pergunta que sempre surge é, Alex, eu estou muito tentado. Isso é pecado? Não. Ser tentado não é pecado. Agora, dar lugar, ceder à tentação e atender à tentação, aí se torna pecado. Se você abrir a Bíblia, então a pergunta é, aonde é que começa a tentação, então? Aonde é que começa a tentação? Ela começa dentro de nós, na nossa mente. O campo de batalha das tentações é a nossa mente. Eu fiz uma imagenzinha que a gente vai ver daqui a pouco sobre, assim, ampliando um pouco mais sobre esse entendimento da tentação, mas primeiro, vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, de 12 a 15, que é uma radiografia do processo da tentação e do pecado, até chegar na morte. Então, desde a tentação até a morte que o pecado gera, como é o processo? Isso está condensado em um ensino muito brilhante na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. É um texto que todos vocês deveriam ter marcados na Bíblia de vocês. Olha o que diz. Tiago 1, a partir do 12. Bem-aventurado o homem que persevera onde? Na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Ninguém é tentado por Deus. Nós somos por Deus provados, mas tentados não. Por que que Deus não tenta? Porque se Deus tentasse, Deus conseguiria. Então ele não é tentador. Ele não tenta. Então não tem como ele ser tentador. E também Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é perfeitamente o quê? Santo. E ele também a ninguém tenta. Mas cada um, porém, é tentado pelo quê, gente? Pelo seu próprio desejo. Sendo por este arrastado
conquistado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu não sei se você percebe, mas esse texto mostra como se fosse um romance, uma paquera, um piscar de olho, uma insinuação, e daquilo uma aproximação, e a coisa vai aquecendo cada vez mais, até você criar uma intimidade. Na intimidade ali você concebe, ou seja, já estamos falando de uma concepção, ou seja, de uma gravidez. Quando você começa ali a gerar dentro de você o pecado. E esse pecado, ele vai crescendo e ele então se projeta para fora. E quando ele se projeta para fora, então ele gera morte. Então, existe um caminho por onde a tentação vem, e a gente precisa entender que quanto mais cedo a gente entra logo com providência, melhor para nós. Porque tem situações que, se você passa de um determinado limite, tem textos bíblicos, por exemplo, quando fala do faraó, fala que o faraó endureceu o coração, endureceu o coração, endureceu o coração, endureceu o coração. Daqui a pouco o texto começa a dizer, e agora Deus endureceu o coração, e Deus endureceu o coração dele, Deus endureceu. Chega momentos que você fica tão terrivelmente endurecido que você ignora a ação do Espírito Santo, que é o único que pode amolecer o teu coração e fazer você voltar. Eu não sou diferente de você, meu irmão, minha irmã. Eu peco também, eu já caí em tentação muitas vezes. Muitas vezes. O amor de Deus tem sustentado a minha vida e eu sei que a sua também até aqui. Agora, nós não podemos deixar que o pecado se aloje nas nossas vidas e se acomode nas nossas vidas. E nem podemos brincar com fogo, irmãos. Não podemos deixar isso se estabelecer dentro de nós. O que alimentamos na mente se transforma num desejo ativo. E isso vem por diversas formas. Filmes, ambientes, relações, conversas, emoções mal geridas. Tem pessoas que estão em determinadas práticas pecaminosas porque não se curaram das suas emoções, porque não recuperaram o seu senso de identidade, de valor diante de Deus. Não se compreendem como filhos amados e amadas do Senhor. Se entregam para o pecado. Entregam para o pecado aquilo que Deus salvou, aquilo que Deus libertou, aquilo que Deus comprou para ele com um preço muito, muito alto. Eu vejo também muitos crentes que, por uma interpretação errada das Escrituras, acabam enfiando o pé na jaca e dizendo, mas isso não tem nada a ver. Está em pecado. Mas não tem nada a ver. Quem me salva é Jesus. Jesus já me salvou, eu creio em Jesus. Calma lá. É óbvio que ninguém é salvo pelas obras que pratica. Nós somos salvos pela justiça de Cristo e pela cruz do Calvário. Amém ou não? Mas a fé que salva é uma fé que tem que vir acompanhada de quê? Obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, se eu digo que creio, mas a minha fé não está acompanhada das obras do que esse crer precisa realizar, de santificação, de obediência e de vontade de fazer a vontade de Deus, então essa fé já está o quê? Morta. E essa fé que é morta não te salva. Não te salva. Eu vejo muitos dizerem isso, mas não tem nada a ver. Aí eu dei um exemplo, hoje de manhã, vou repetir agora. Eu vim terça-feira aqui para o culto, com uma camisa que acho que foi Cris que me deu, uma camisa de fibra de bambu, um tecido muito gostoso. Primeira vez que eu usei ela foi aqui, terça-feira. E alguns irmãos chegaram para mim e disseram, poxa, que camisa bonita, que pano gostoso, não sei o que tal. Pois é, tal. Agora, digamos que eu chegasse na frente de Cris, né, e falasse assim, Cris, obrigado por essa camisa. Você me deu essa camisa, sabe? Ainda mais que não me custou nada.
Como é bom ter um presente, né? Você vê uma camisa legal, não te custou nada. Então, Cris, vou pisar, rasgar tua camisa, Cris, que tu me deu. Sabe por quê, Cris? Não me custou nada. Aí ela vai olhar para mim e falar assim, mas custou para mim, Alex. Representa algo. Custou para mim. Às vezes é como a gente tem lidado com a salvação e com a graça que Deus tem nos dado. A gente fala, não me custou nada, mas custou tudo para o nosso Pai. Custou a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Por isso não podemos mais viver longe dele, afastados dele. Precisamos nos reconciliar com ele. Precisamos render a nossa vida para ele. E se você já fez isso, você precisa viver sua vida dia após dia para ele. Amém ou não? Nos rincões aí da internet, o pessoal chama disso de hipergraça. É quando você tem um entendimento da graça, porque eu tenho um entendimento da graça. Qual é a graça? A graça é eu saber que eu posso estar aqui agora, não dependendo da minha performance. Isso é graça. Que eu estou aqui pela graça e misericórdia de Jesus. Porque eu posso entrar num culto desse aqui, ó, adorar junto com vocês, apresentar o meu sacrifício de louvor a Deus, sabendo que Deus não está faminto pela minha santidade, porque Ele já tem a santidade do seu próprio Filho. E Ele pode lidar comigo, mesmo ainda sendo imperfeito, às vezes tropeçante, vacilante. Ele pode lidar comigo. Agora, o que Ele não quer é que eu use isso, esse sentimento de favorecimento, de acolhimento que Ele me dá, mesmo eu assim, para dizer, bom, já que você está me acolhendo aqui, então eu vou explorar isso aí. Aí já é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, não useis da graça para dar ocasião à carne. Não, a graça de Deus é um dispositivo que Deus coloca para nós, para esses momentos que a gente não consegue de fato alcançar, nós não conseguimos alcançar tudo que Ele quer. Por isso que Ele tem a perfeição de Cristo para nos suprir, a graça que é liberada sobre nós, mas é para que a gente possa andar com Ele em amor, em liberalidade, conseguir quebrar o circuito barganheiro que muita gente vive com Deus. A gente não precisa fazer barganha com Deus, fazer trocas com Deus. Jesus cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. A gente pode entrar com ousadia, livremente, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que nos dá acesso ao Pai. Mas isso deve nos dar também um sentimento de temor, reverência, respeito, gratidão e tudo mais que deve levar a gente a andar no temor do Senhor, nos santificando, porque a gente quer agradar a Ele e aquilo que Ele é dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Não podemos fazer como Sansão fez, que tinha um chamado de Deus, era escolhido por Deus, mas acabou sendo tolo. Brincou. Se você vai ler a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 14, nós não vamos ler esse texto agora, mas se você ler depois isso, lá, você vai ver que Sansão, um juiz muito usado por Deus, o Espírito do Senhor, quando vinha sobre Sansão, Sansão ficava com a força de Sansão. A gente até usa como um ditado popular isso, né? E ele brincou, porque ele se afeiçoou por Dalila, que era uma mulher que era ímpia. E ele começou a brincar com isso, e dentro do relacionamento com ela, começou a soltar, e ela começou a provar de onde é que vinha a sua força. Onde é que vem sua força? Me fale, Sansão. Até que no final das contas ela conseguiu. Ele brincou muitas vezes com aquilo. Irmãos, antes que aconteça uma coisa grave, por muitas e muitas vezes o Senhor tem misericórdia, o Senhor poupa a gente. Sabia disso? Deus estende a misericórdia dele, irmãos, muito. Porque o objetivo dele é salvar, o objetivo dele é ver a vida da pessoa transformada. Quando Deus
permite que venha uma situação mais grave por causa de uma inclinação pecaminosa. Sabe por quê? Porque Deus está vendo que já está ferindo muito. Não só aquela vida, mas a vida de outras pessoas. Aí Deus fala assim, agora eu vou intervir. Eu vou trazer juízo sobre essa situação. Ele traz. Ele traz. Mas fora isso, o Senhor é misericordioso demais. Quantos podem testificar disso aí e dizer um glória a Deus? Fala assim, Ele é mesmo. Eu sou prova disso. A misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Aleluia. Aleluia. Então não brinque com a tentação, como fez Sansão. Está até rimado, vamos dizer juntos? Não brinque com a tentação, como fez Sansão. Mas quando é que começa a tentação? Quando é que vira pecado? Como é que é esse processo aí? Já que a gente está no São João, São Pedro, não sei o que, tudo, eu trouxe uma fogueira. Vamos ver mais ou menos aqui, através dessa fogueira, como é que as coisas acontecem. Vamos lá. Vamos dizer que o pecado consumado é o fogo que é gerado e que queima, que destrói tudo, ok? Está ali em cima, o pecado é o fogo. A lenha, eu usei aqui os elementos que são necessários para que haja fogo. Para que haja fogo, você precisa de 3 coisas. Você precisa do... Rose, chega a Rose, saiu ali na cadeira ali agora. Vou sair, a Rose bombeira, saí de serviço hoje, gente. Desculpa. Teve alguma coisa, Rose? Não, nenhuma ocorrência, graças a Deus. Teve? O poste foi tranquilo, né? Ai, ai. Para que haja fogo, pessoal. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Viu? Mas tem Glécia também bombeirona ali, ó. Olha lá. Suíça, já chegou. Tem que ter o combustível, tem que ter o comburente e tem que ter o calor, ou a ignição. Sim ou não? Se faltar qualquer um dos 3, não vai acontecer fogo ou o fogo se extingue. Tem que ter o que então, gente? Combustível, comburente e o calor, a fonte de calor, a fonte de ignição. Não é isso? Então vamos lá. Como eu falei que o fogo é o pecado já consumado, o que é o combustível? O combustível é a lenha ali, ó. São os desejos, é a nossa carnalidade, são os desejos concupiscentes da carne. É isso que alimenta, que dá corpo para o fogo queimar. Para que isso aconteça, tem que envolver nossa decisão, nosso projeto de vida, nosso tempo, nossos recursos. Para que o pecado aconteça, envolve o nosso investimento da nosso corpo. Então, isso é o combustível. E quando a Bíblia vai falar sobre isso, quando a palavra de Deus fala sobre isso, a gente abre em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Primeira carta de João 2,16. Olha só. Pois tudo que há no mundo, o que é? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o quê? A ostentação dos bens, ou a arrogância da vida, ou a soberba da vida. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Ou seja, é disso que se compõe a nossa carnalidade. De que é composto essa carnalidade, ou esse desejo pecaminoso da gente? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São essas coisas que compõem essa lenha pecaminosa que temos dentro de nós. E lá fora no mundo, o que é que tem? Lá fora no mundo a gente tem o comburente. Vamos voltar lá na nossa fogueira de tentação hoje. Vamos lá.
Eu coloquei ali os balões para representar o ar, o oxigênio. Se não houver oxigênio, o fogo o quê? Se extingue, apaga. Se você pegar uma vela, eu já fiz essa experiência, você pega uma vela num pires, com um pouco d'água embaixo, aí você vem com um copo em cima e coloca. Quando a vela consome o oxigênio todinho que está ali, apaga. Ela apaga. E aqui eu coloquei o comburente como o sistema, a ambiência. Tem ambientes, tem ambiências, e o sistema maligno do mundo, ele está propício a ser esse comburente que vai ajudar para esse fogo o quê? Alastrar. Alex, eu posso tentar melhorar? Pode, mas a gente não tem como. É como Jesus falou, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nesse mundo aqui, a gente não tem como ficar num ambiente zero de comburente. Não tem como. Tem até pessoas que tentam fazer isso, e a igreja, por muitas vezes, tentou. Eu não sei se vocês já viram ramos monásticos, os monastérios que as igrejas tiveram na história. Ou modelos de vida religiosa que a pessoa sai para um lugar, fica isolada, para poder ver se consegue parar de pecar, ou dedicar a vida mais a Deus. A gente sabe que Jesus não viveu assim, e que esse não é o ensino de Jesus. Agora, a gente pode fazer escolhas na nossa vida, de que se a gente sabe que um ambiente está, inclusive, com muito comburente, inclusive gases inflamáveis, da gente fazer o quê? Se abster. Sim ou não? A gente tem que sair da aparência do mal. A gente tem que observar aonde é que estão as oportunidades que o inimigo está colocando, o que o sistema está oferecendo, as bandejas que o inimigo está colocando. Eu preciso aprender isso. E o terceiro elemento, então já falei do combustível, já falei do comburente, agora precisa do quê? Do calor da ignição. O que é o calor da ignição? É a nossa decisão. É ali que o fogo inicia. Porque pode ter tudo isso, se você não der lugar, não vai acontecer. Se você andar em espírito, a palavra do Senhor diz, andar em espírito e você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Ah, Alex, eu não sei o que é que acontece comigo, eu não consigo vencer a tentação. Você é carnal, pode não ser nem salvo. Ou você não é salvo, nem salva, ou você é um crente carnal, uma crente carnal. A verdade é essa. Sabiam disso? A verdade é essa daí. Não tem como a gente esconder isso. Não tem como a gente achar que isso é uma conversa fiada ou é balela. Não é não, gente. Isso é coisa muito séria. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13, você vai ver o que é que diz a palavra. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Alex, eu não sei o que é. Parece que o inimigo não desiste de mim. O inimigo não, é você mesmo. O diabo vai dizer, eu mesmo não. Não bote culpa em mim não, viu? Vem para cá com essa não. O diabo vai dizer, eu? Não. Você. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler juntos aqui na tela? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse o quê? Comum aos homens. Mas Deus é o quê? Fiel. Por que ele é fiel? Olha só. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem. A palavra de Deus é mentirosa? Não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que diz a palavra. Olha só. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o quê? Um escape para que vocês possam suportar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, amoroso. Ah, essa maldita tentação, não sei o que é. Resista. Resista. Alex, no teu caminho, não tem não. Não pense que Deus está
pronto a negociar isso. Isso é um princípio imutável de Deus, isso chama-se semeadura. O que o homem planta, colhe. Ah, mas Deus me entende. Não entende, não. Deus condena o pecado, todo tipo de pecado. Deus quer santidade. Deus quer vida de obediência. Deus quer submissão à vontade dEle. Isso não está em negócio. Você sabe o que custou a Cristo ser obediente? Custou a cruz do Calvário. Para você estar levando o pecado como se fosse brincadeira, eu estar levando o pecado como se fosse brincadeira. Você está cuspindo na cara de Cristo. Você está levando Cristo novamente ao vitupério, como diz a palavra de Deus, à vergonha. Precisamos nos santificar. Nesse caminho, é passivo da gente tropeçar? É. Temos um advogado que advoga por nós? Temos. Mas é para a gente andar pisando na jaca? É. Não. Deus quer que você se santifique. Ah, minha vida está toda travada. Ah, porque isso não acontece? Porque tu está pecando. Por que não decidiu consagrar e santificar? Santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem coisa que não aconteceu porque não tinha que acontecer, porque o tempo não chegou, porque não sei. Tem, mas tem muita coisa que não aconteceu porque tu está em desobediência à vontade de Deus. E achando que Deus vai dizer assim, não, mas eu vou cuidar do meu filho. Vai cuidar? Ele vai dar uma sova. Porque ele disciplina os filhos que ele ama. Agora você quer continuar servindo ao diabo? Você quer continuar envergonhando o nome de Cristo? Você quer continuar fazendo o que desagrada o coração do Pai? Ou você quer agradar o coração daquele que te amou primeiro? Ou você quer dar sua vida para Ele e servi-lo? Ou você quer ser um instrumento de paz, de bênção e de transformação nesse mundo? Ou você quer ser luz nesse mundo? Eu espero que seja a segunda opção. Então o calor, a ignição, no final das contas, é a decisão de ceder. É aonde passa, é o crivozinho, aonde passa tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não entregueis os vossos membros à corrupção. Porque a decisão é nossa. Todo santo dia, você tem a oportunidade de começar de novo. Todo dia. Ah, Alex, eu estou terrivelmente preso nisso, estou terrivelmente preso naquilo. Bote lá o nome que você quiser na luta que você estiver passando. Todo dia Deus te dá a chance de começar de novo. Começa na presença dele, vença um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Quando você olhar, aquilo que te prendia ficou para trás. Quando você olhar, o egitão que te prendeu, que te segurou, o egitão fica lá a milhares de léguas de distância. E você não vai nem sentir mais nem vontade, nem desejo de voltar para ele. Aleluia. Aleluia. Alex, e o capeta? Está onde? Eu botei o capeta ali. O capeta fica com a caixa de fósforo. Ele fica só com a caixa de fósforo. Toma aqui, ó. Faltou fogo, foi? Toma aqui. É um isqueiro? Toma aqui. Ele bota a bandeja, ele bota aquilo que você precisa para poder você tomar a decisão de tocar fogo em tudo. É assim. Só o fogo de Deus para queimar ele, né? O fogo de Deus para queimar ele. E você pensa que ele vem assim, com tridentinho, com essa cara de malvado? Vem nada. Vem não, ele vem disfarçado de coisa boa. Aparenta como se fosse algo de Deus, maravilhoso. Irmãos. Quando a gente percebe isso, a gente vai entendendo, irmãos, que quanto mais cedo a gente levantar, melhor. É o que a Bíblia chama de vigilância e prudência.
A Bíblia diz que quem é sábio vê o perigo à distância. Aí ele faz assim, ó. Opa, tem um perigo lá? Deixa eu já curvar por cá. Aí o tolo fala assim, ó. Eu sou crente, rapaz. Eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu sou blindado. Eu sou protegido. E eu sou poderoso. E vou fazer aquilo que Deus quer. E Deus vai fazer proezas na minha vida. Vai! Vigia, meu irmão! Um dia desses eu vou pregar assim aqui. Do início até o fim. Eu vou que eu vi que acendeu um fogo aí em muita gente. Muita gente. Yeah. É forte. Eu vim, é forte, Vini. No culto de quinta. No culto de quinta. Meus irmãos. O tolo se dá por forte. Vai para cima, cai, sofre a pena, é o que diz a palavra do Senhor. Quem é esperto é prudente. Quem é esperto, investiga seus gatilhos. Quem é esperto, quem é sábio, quando sabe quais são seus gatilhos, passa de longe. Tem gente aqui, ó, que pode ir numa mesa de família aqui, sentar, tá todo mundo bebendo, não tem problema nenhum. Tem gente aqui que nem encoste naquela mesa. E você tem que conhecer quem é você. Se você sabe que o WhatsApp está te destruindo, tira essa banana do teu celular. Se você sabe que tem contatinho ABC te destruindo, tira esse negócio do teu celular. Se você está tropeçando por causa de rede social, disso, daquilo, outro, arranca isso. Jesus disse, é melhor você arrancar uma mão, um braço, um olho e entrar no céu, do que estar com o corpo inteiro e queimar tudo no inferno. Toma posturas disciplinares, toma decisões radicais na tua vida, para agradar o coração do Pai, para se livrar desse mal que está te perseguindo e amarrando a tua vida, impedindo você de alcançar o que Deus tem para você. Corta isso, não deixa o diabo tripudiar de você, não, da tua casa, da tua família, do teu futuro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você olha o que a tentação é de verdade, aí você começa a ter uma noção sobre por que a gente deve se santificar, por que a gente deve fazer a vontade de Deus. Por que a gente precisa alinhar a nossa vida com a vontade de Deus? Porque tudo que a gente semeia na presença de Deus, na vontade de Deus, irmãos, permanece. Agora, o que a gente semeia na carne é igual como a Bíblia diz, é como a moinha que o vento espalha. A pessoa tenta edificar uma coisa, daqui a pouco vem um vento e vai tudo embora de novo. E aí lá se vão anos, 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos. Porque não está edificando sobre a rocha, está edificando sobre a areia, na desobediência à vontade e à palavra do Senhor. Mas o nosso Deus que é bom, Ele nos provê para nós vencermos as tentações. O que é que Deus nos provê para nós vencermos as tentações? Eu separei aqui as 4 coisas que eu considero as principais. Primeiro, Ele nos provê a sua palavra. Deus nos provê a sua palavra. Quando Jesus foi tentado, vamos abrir aí Mateus capítulo 4. Abra aí, por favor. Mateus 4. Eu quero que você fique atento a uma coisa aí quando a gente lê esse texto. Vamos lá. Mateus 4, do 1 até o 11. Vamos lá.
Vamos junto aqui pelo projetor. Em seguida, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque antes da tentação, Deus nos dá o quê? O Espírito. A gente vai falar do Espírito no instante. Antes da tentação, Deus nos dá o Espírito, porque o Espírito dentro de nós é capaz de nos ajudar a não pecar. Amém ou não? Então, você que está aqui hoje, não entregou sua vida a Cristo ainda, significa que o Espírito Santo ainda não habita dentro de você. Ele vai habitar dentro de você depois que você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele dentro de você, porque você é nova criatura em Cristo, porque esse templo velho não serve para a habitação de Deus. Então, sendo nova criatura em Cristo, então o Senhor vem habitar dentro de você com seu Espírito Santo, para que te capacitar a você vencer as tentações. Alex, e antes disso, o que é que acontece? O Espírito Santo fala de fora, tentando te convencer a você fazer primeiro logo esse passo de entregar a tua vida para Cristo. Depois disso, ele dentro de você, agora ele vai guerreando as guerras da tua carne dentro de você para poder fazer você andar em santidade e caminhar na presença de Deus. Amém ou não? Estão entendendo aí? Vamos lá. Em seguida, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado por quem? Pelo diabo. Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está, oi, repete aí. Primeira vez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo agora levou ele à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo, e o ousado lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Agora o diabo disse: porque está escrito. Aí na palavra que você quer jogar, eu vou para a palavra com você. Está escrito que ele dará ordem aos anjos a teu respeito, e com as mãos deles, eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. O diabo está mentindo aí? Não. Esse texto existe. Só que Jesus conhece a palavra não por um versículo, mas pelo caráter da palavra. Tem muito crente que está pecando porque não conhece a palavra. Errais porque não conheceis as Escrituras. Erra porque não procura conhecer a vontade de Deus. Porque não procura compreender a vontade de Deus expressa na palavra. Aí fica se apegando num versículo ou outro solto e fazendo uma teologia pessoal que atende às suas próprias demandas, concupiscências, vontades carnais, criando o seu personal Jesus, o seu Deus pessoal que atende às suas vontades, e não o Deus que se revelou através das Escrituras. Jesus disse, mas essa mesma Escritura diz: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, eu preciso conhecer aquele verso, mas eu preciso também conhecer esse, para que eu entenda como é o caráter do Pai. Depois o diabo, terceira vez, veja só, terceira vez, agora o diabo levou ele para onde? A um monte muito alto, e o levou, e o mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, só com um detalhezinho, uma pequena coisa, só se prostra e me adora. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. De novo Jesus: pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Aleluia. Assim, o diabo, e imediatamente os anjos vieram e o serviram, porque quando você resiste à tentação, o Senhor vai prover tudo o que você necessita. Aleluia, meu irmão. Creia, confie, Deus é fiel. Ele trouxe o escape. Ele trouxe o escape, Ele traz o escape, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Não ceda aos enganos do Satanás na tua vida, em nome de Jesus. Vai ficar desobedecendo à vontade de Deus? Para quê?
Será que não já deu? Será que você já não percebeu? Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Ele nos deu a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele nos deu a palavra. É espada, a palavra é espada de combate. É através dela que nós vamos cortar as investidas do inimigo. Está escrito. Eu preciso saber o que está escrito, porque senão eu vou ser escravo das minhas emoções, das minhas concupiscências. As minhas vozes interiores vão dizer, você não é nada. E eu vou dizer, realmente, eu não sou nada. Não, eu posso não ser nada, mas eu sou amado de Deus. E aí, então, aí muda tudo. Ah, porque você é isso, você... Não, eu sou filho, filha de Deus. Isso foi declarado na cruz do Calvário. Ninguém pode mexer com isso. Ah, porque para você não tem jeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Seu derrotado, derrotada. Não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que me amou. Aleluia. Aleluia. O crente tem que ter a palavra, porque é a palavra que garante. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que vai entrar na tua mente e combater esses pensamentos mentirosos, essas crenças limitantes. É a palavra que vai botar você no lugar. Quando você tiver com seus sofismas, cheio de conversa, todo embolado, cheio de nó pelas costas, enrola todo mundo, sei que, aí vem a palavra. Aí vai lá, entre alma e espírito, junto em medula, dizendo assim, ó, discerne, ó, te conserta, sujeita. Te conserta, sujeita. Toma jeito. O Senhor nos dá a sua palavra. Segundo, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele vem, como eu falei, ele vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo vem morar dentro de nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E esse Espírito começa uma obra chamada obra de santificação, que é quando ele está brigando ali dentro de nós, nos fortalecendo espiritualmente, para que o Espírito da gente brigue contra a nossa carne e sujeite a nossa carne. O Espírito Santo tem espaço quando a gente toma atitudes especiais. Jejuar. Quantos aqui jejuam? Levanta a mão. Pode baixar. Quem não jejua, levanta a mão. Tome vergonha. Onde foi que você viu na Bíblia a opção de não jejuar? Jesus disse, quando jejuares. Se ele fala quando jejuares, significa que não existe hipótese de não jejuares. É você decidir o dia, como. Sabe o que é que está acontecendo? Não jejua, sabe o que é que acontece? Não tem disciplina para nada. Não tem disciplina para dizer não à carne, às vontades da carne. A língua não controla. As emoções não controla, os gastos não controla, a boca não controla nada dos impulsos. Os vícios de uso do telefone, da televisão, do que for, não controla, porque não jejua. Jejum é uma atividade de disciplina espiritual para treinar você a exercer controle sobre a tua carne. Abrindo espaço para quem? Para o Espírito. Quando eu jejuo, eu estou mortificando o meu corpo e dizendo assim, eu quero mais de Deus, mais do Espírito de Deus. Não é que Deus fica entrando e saindo da gente, não, viu, pessoal? Porque tem gente que parece que tem essa ideia na mente. Quando fala assim, Espírito vem, é como se o Espírito tivesse assim. Não, quando você fala isso, é uma forma metafórica de você dizer assim, vem no sentido de me enche, de me preenche. Como a gente canta, Espírito, enche a minha vida, enche-me
do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Só que é outra forma de dizer isso. Venha, ou seja, enche-nos. Enche-nos, Senhor. É preciso jejuar, disciplinar a carne. É preciso vigiar. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E vigiar tem dois aspectos. Tem os aspectos exteriores e os aspectos interiores. Para os aspectos exteriores, você tem que ficar com os olhos muito abertos. Mas para os aspectos interiores, você tem que fechar os olhos e tem que orar muito. Para que Deus te revele onde é que estão os teus tropeços interiores. Onde estão os teus tropeços interiores? Oração é comunhão. É comunhão com Deus. Eu não sei se vocês já examinaram na sua vida, mas vocês já perceberam quanto mais você investe tempo na companhia das pessoas que você ama, que são importantes para você, menos tem espaço para você pensar ou se jogar em qualquer tipo de tentação? Vai parar para ver isso? Tem um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do inimigo, oficina do diabo. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo está disponível para nós. Mas a gente precisa jejuar, vigiar e orar. Quando eu falei de vigiar e o lado de fora, é você saber quais são os seus gatilhos e evitar. E quando as coisas começarem a acontecer diante de você, você saber: já está na hora de eu sair daqui, já passou da hora de eu me mandar. Para vencer as tentações. Terceiro, isso aqui é fantástico. Deus nos deu perdão completo e graça em Cristo Jesus. O Senhor perdoa a gente, irmãos. Você está aqui agora, ó. Não importa, velho. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez até mesmo antes de vir para cá. Você está aqui agora, o perdão e a graça de Deus estão disponíveis, só precisa que você se arrependa. Só precisa que você se renda, se entregue, só precisa que você diga: Senhor, me lava, me perdoa, eu quero sair daqui purificado, eu quero sair daqui lavado, eu quero sair daqui liberto em nome de Jesus. O perdão dele cobre tudo, irmãos, ele limpa você de tudo, pode ter certeza disso que eu estou te falando. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de alguma injustiça. Desculpa, eu me passei. É de toda injustiça. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, porque podemos estar aqui e desfrutar dessa graça e desse perdão. Aleluia, porque o inimigo não tem como prevalecer contra nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder de te purificar, de te libertar. Tu está tropeçante, tu está vacilante. Se fortaleça nessa noite, no poder do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Se levante com autoridade e ande ao caminho que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. O Senhor te perdoa. Isso é bom demais, saber que Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. E por último, Ele também nos deu a gente. A gente se ajuda muito. Uma das razões pelas quais a igreja existe é para que a gente possa fortalecer uns aos outros, exortar uns aos outros, chamar atenção uns aos outros, prestar contas uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros,
suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de uns aos outros. É por isso que quando você está em pecado, uma das coisas que logo vai acontecer é você sumir da congregação. Porque os pecadores não subsistem na congregação dos justos. Não subsiste. Mas quando você volta, o amor de Deus está aqui. E esse amor está em nós também. E se Deus te perdoa, quem somos nós para não te perdoar? Ajusta a tua vida. Conserta. Bota a tua vida no altar. Quantos de nós já tropeçamos e estamos aqui? Quantos já tivemos os nossos altos e baixos e estamos aqui hoje? Quantos já passamos aí por vales terríveis? E aqui estamos nós. Porque a misericórdia de Deus é maior. Porque o amor de Deus é maior. Porque Ele restaura tudo, Ele resgata tudo. E o diabo pira. Pira porque não consegue prevalecer, porque o amor de Deus é maior. Aleluia. Ele nos deu a nós. Ele nos deu comunhão. Ele nos deu família na fé. Ele nos deu a igreja. E aí? Será que você pode saber quais são as áreas que você tem sido vulnerável? Será que você pode hoje se arrepender? Será que você está olhando para as tentações mais como um convite desejado ou como um alerta com um sinal vermelho, dizendo: eu preciso passar longe, eu preciso me afastar disso? Você vai sair daqui hoje com a palavra ministrada sobre a tua vida, com a oração feita, com a unção do Espírito Santo que quebra o jugo. Você vai sair daqui livre nessa noite. Mas quando você sair daqui, quais são as suas decisões? É cada dia, é cada momento. São escolhas novas, é deixar para trás alguns lugares, é deixar para trás algumas pessoas. Alguns circuitos, algumas rodas que você tem entrado e participado, tem que ficar para trás. Quem sabe um dia você consegue voltar fortalecido para talvez salvar mais alguém. Mas agora, aparte-se. Agora, rompa. Não negocie. Não negocie. Se renda a Cristo. Entrega a tua vida para Ele. Elimine o combustível. Ande em espírito. Não alimente as concupiscências da carne, as vontades da carne. Elimine ou diminua o comburente. A exposição ao comburente. Evite ambientes que estão inflamados ou inflamáveis. Seja cuidadoso. Evite tocar o fogo. Tome as decisões corretas de acordo com a vontade de Deus. E cuidado com o inimigo com a caixa de fósforo na mão. Porque para tudo ele tem um fósforozinho que vai tentar você. Rejeite. E pode ter certeza que os anjos de Deus também vão vir e vão te servir. Que os anjos do Senhor vão suprir todas as tuas necessidades, porque o Senhor faz isso. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque
o teu filho agiu. O teu filho tomou providência. Ele veio. Se esvaziou de si mesmo. Assumiu a forma de homem, e como homem ele foi submisso ao Senhor, obediente até a morte, morte de cruz. Em tudo ele foi tentado, Senhor, mas não cometeu pecado, Pai. E por isso o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele a gente possa ser salvo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E por isso estamos aqui, porque um dia cremos, um dia fomos salvos. Mas tu bem conheces cada um de nós, sabe como a gente tem as nossas lutas. E o Senhor sabe que a gente precisa do teu fortalecimento, Pai. Então a gente quer te pedir perdão. A gente quer te pedir perdão dos nossos pecados, Pai. De todas as vezes que te traímos a tua fidelidade. De todas as vezes que menosprezamos a camisa de fibra de bambu da salvação que o Senhor nos deu e a gente simplesmente rasga ela e cospe nela e pisa nela. Perdoa-nos, Senhor. Quando deliberadamente nos entregamos ao pecado, a uma vida insana, uma vida carnal, diabólica, prostituída, viciada, dominada pelos ídolos desse mundo, do materialismo, da grana. Perdoa-nos quando somos capazes de entrar e sair desse lugar por 1, 2, 10 vezes, 1 ano, 5, 10 anos, e continuar guardando um rancor, um ódio, uma amargura de alguém. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos menosprezando o que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Perdoa-nos quando os nossos altares estão erigidos na Tua presença e nós queremos justificar essas coisas. Perdoa-nos. Sabemos que o Senhor não compactua com o pecado. E para poder nos aturar, o Senhor teve que colocar todo o pecado sobre o Teu Filho, para que a gente pudesse ser justificado, para que a gente pudesse ser propício a Ti. Oh, Pai, nos perdoa. Nos perdoa quando não conseguimos ter temperança, controlar as nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Perdoa-nos, Senhor. Quando nos negligenciamos, quando rejeitamos jejuar, orar, buscar a Tua presença, aprender a controlar, a disciplinar nossas vontades, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando não refreamos a nossa língua, quando falamos o que é maldito, a mentira, a maledicência. Quando falamos o que não Te agrada, quando a nossa boca está imunda, cheia de palavrão, cheia de coisa que não presta. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando estamos dando lugar a demônios na nossa vida. Perdoa-nos. Lava-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu poder sobre nós. Precisamos da unção do Teu Espírito Santo. Tu és nosso Pai. Nós não temos por pai o diabo. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. O diabo é nosso adversário. Assim como é teu, é nosso também. E nós não queremos dar lugar para ele na nossa vida. Então caia por terra. Caia por terra, Satanás. Todo o poder das trevas cai por terra. No nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Tiver qualquer pessoa aqui no domínio do inimigo, cai por terra esse domínio agora, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Espíritos imundos caiam por terra, em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus Cristo, que nos liberta de todo pecado, que nos purifica, que nos dá acesso a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti temos o perdão. Porque confessamos os nossos pecados. E sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então lava, purifica os nossos corações, nos transforma nessa noite.
para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.